procedimentos, as novas equipes no hospital, elas sejam divulgadas, e sejam divulgadas nesse fórum, para que todos saibam que isso existe e é feito aqui no 9 de julho. Eu, como cardiologista, lembro, há mais ou menos uns 15 anos, quando fazia residência, quando na cardiologia, a angioplastia, os stents, as trombólises já estavam muito bem estabelecidas, na neurologia, as coisas ainda andavam 5, 10 anos para trás. E hoje isso não é mais verdadeiro. Quando a gente se debruça em cima daquilo que a gente consegue fazer nos protocolos de AVC, em relação à neurointervenção, a gente vê que muita coisa evoluiu nos últimos 10 anos. É exatamente por isso que essa reunião ela se faz necessária. Então, vou convidar aqui o nosso moderador e debatedor, Rafael Paternó, que é neurologista aqui do Hospital 9 de Julho, ele vai apresentar o nosso palestrante. Obrigado, Edu. Vou pegar uma carona rapidinho no que você comentou, porque quando eu estava na residência, faz um pouco menos de tempo só do que isso, era realmente um evento. Fazer uma trombólise, fazer uma trombectomia mecânica, era um evento. Mobilizava todos os residentes, mobilizava toda a equipe da neurologia, tinha uma comemoração, tinha happy hour depois, porque era uma coisa incrível, era muito difícil de fazer, a gente não tinha uma estrutura estabelecida. Então, a gente, assim, como especialidade, caminhou muito, a neurologia, especialmente neurovascular, caminhou muito nesse período aí de 10 anos em termos de padronização, seguindo muito o molde, né, do que a cardiologia trilhou anteriormente. E a gente hoje tem isso muito bem estabelecido aqui no hospital, na forma de um protocolo institucional, né, que normatiza, rege e orienta o nosso atendimento dos pacientes com casos suspeitos e confirmados, né, de AVC, e uma parte instrumental de que a gente possa oferecer um cuidado de ponta para esses pacientes é a equipe do Dr. Daniel Abud, que hoje é o responsável aqui do nosso setor de neuroradiointervenção. Então, o Dr. Daniel, ele é professor, né, pela USP de Ribeirão e o responsável do nosso serviço. E ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre justamente a ponta, essa ponta de lança aí da neurointervenção e o que a gente pode oferecer hoje para os nossos pacientes e que é uma realidade aqui no nosso hospital. Daniel, prazer ter você aqui no hospital com a gente, um prazer ter você conversando com a gente hoje. Bom, boa tarde, obrigado pelas apresentações, a Rafael, Eduardo. Realmente uma alegria muito grande, essa é a primeira comunicação que a gente faz, né, como 9 de julho, e é um grande prazer estar começando esse trabalho junto à nossa equipe aqui com a equipe do hospital, na neuroradiologia intervencionista. Eu acho que é um projeto ambicioso e o AVC é uma das grandes frentes que a gente atua, e é importante. Eu vou tentar passar para vocês. Eu acho que uma primeira comunicação é bastante geral, a questão da importância da trombectomia mecânica hoje no tratamento, na medicina, né? É um tratamento extremamente poderoso e ainda pouco desenvolvido no Brasil, e daí a grande janela de oportunidade que nós temos em desenvolver esse serviço de maneira singular. Tá? Bom, então, basicamente, a apresentação é sobre Alô? Joia. Então, o tema da aula é AVC quando tratar por via endovascular. Bom, o meu nome é Daniel Abud, eu sou médico neuroradiologista intervencionista. Eu tenho um histórico de uma carreira universitária longa aí, e eu acredito bastante nos 3 pilares da medicina, que são o ensino, a pesquisa e a assistência, né? Acho que é com isso que a gente vai para frente, é isso que eu pretendo desenvolver, ajudando aí na instituição.
Eu represento um grande grupo de profissionais que fantásticos, de neurointervencionistas que trabalham e nos ajudam aí a desenvolver a prática da melhor maneira possível. Bom, a minha apresentação vai ser dividida em alguns tópicos, né? Então, primeiro eu vou falar para vocês sobre o conceito do AVC, depois um pouco sobre a evolução do tratamento, depois nós vamos entrar na trombectomia mecânica propriamente dita e terminar com algumas considerações finais. Então, como conceito do AVC, em primeiro lugar, a importância do AVC em termos de prevalência, né? É uma das principais causas de morbimortalidade no Brasil e no mundo, tá? Daí a importância que tem o tratamento na fase aguda, que é extremamente poderoso, porém muito recente e de recente implantação. Tá? Além de... É uma doença extremamente grave e com consequências tanto em termos de morbimortalidade, como consequências sociais muito grandes, daí a importância no tratamento. Eu vou passar aqui, assim que melhor. Bom, o acidente vascular isquêmico, o acidente vascular cerebral, ele é definido como um déficit neurológico causado por uma lesão focal no sistema nervoso central de causa vascular. Ele é dividido em dois grandes grupos, né? O isquêmico, em que representa 80 a 85% dos casos, e o hemorrágico, que é 15 a 20% dos casos, onde o isquêmico ocorre uma oclusão arterial e o hemorrágico um sangramento. Basicamente, aqui nós vamos conversar sobre o tratamento da fase aguda do AVC isquêmico, e é importante alguns conceitos antes de começar. O AVC isquêmico ele tem várias causas, né, de etiologia variada, porém, quando a gente pensa em mecanismo da doença, nós temos uma oclusão arterial, uma oclusão de um vaso sanguíneo, causando uma baixa perfusão em um determinado território do cérebro. Esse território do cérebro com baixa perfusão, ele é responsável por um déficit neurológico, ou seja, uma determinada região do cérebro para de funcionar e causa um déficit neurológico que, na verdade, mascara um evento em progressão, né? Dentro dessa região que está hipoperfundida e causando déficit neurológico, a gente tem duas regiões distintas. Primeiro, uma região central, onde os neurônios morrem, né? Ocorre uma lesão irreversível, e essa lesão ela é muito rápida, né? Os neurônios eles sobrevivem sem sangue poucos minutos. Essa região central de lesão irreversível é o core isquêmico, o infarto estabelecido. Já por um mecanismo de proteção, nós temos uma região periférica em que ela está causando déficit neurológico, mas os neurônios ainda não morreram, essa lesão ainda não é definitiva, e se nós reperfundirmos essa região, os neurônios podem voltar a funcionar. Essa região é a área sob risco de infarto, é a penumbra, é o objetivo do tratamento da fase aguda. E nós sabemos também que isso ocorre e essa organização ela é variável de paciente para paciente, e ela muda de acordo com o tempo. Conforme o tempo passa, essa região de penumbra, que é uma região mantida por uma proteção de colaterais, ela evolui, ela diminui, o core isquêmico ele aumenta progressivamente até ocupar a penumbra toda. Então, conforme o tempo passa, os neurônios vão morrendo além daquela região inicial e ocupando toda a penumbra. Esse é um conceito inicial que é bastante importante, que a gente
aprendeu com o tratamento da fase aguda em que tempo é cérebro, né? Então, quanto mais passa o tempo, maior a região de déficit, de déficit neurológico irreversível. Isso é muito bem definido na imagem também. Né? Isso é uma avaliação bastante importante também na nossa seleção dos pacientes. As lesões na imagem, elas vão mudando com o tempo, conforme essa área de lesão vai se tornando irreversível. Né? Isso aparece na tomografia muito bem como uma área de hipodensidade. Então, o cérebro vai ficando hipodenso conforme a região do core isquêmico vai se alastrando para a região da penumbra. Bom, o tratamento. Como o Rafael falou, eu já sou um pouquinho mais velho, então quando eu fiz faculdade, o tratamento, o AVC não tinha tratamento, né? Isso foi até 1995, onde foi o grande marco que iniciou toda a revolução que a gente passa até os dias de hoje. Até o meio da década de 90, e é como eu vivi isso na faculdade, a tônica do cuidado do paciente com AVC era suporte clínico, era cuidar das complicações que o AVC causava. Né? Isso mudou após a publicação de um estudo-chave, em 1995, que foi o estudo NINDS. Tá? E depois houve uma extensão das indicações pelo ECAS-3 em 2008, mais de 10 anos atrás, e esse estudo NINDS, ele estabeleceu um tratamento que era capaz de, através da administração de um medicamento trombolítico, lisar o trombo, dissolver o trombo, causando uma oclusão da circulação cerebral e levando a uma reperfusão cerebral e visando a recuperação daqueles neurônios que tinham parado de funcionar, mas ainda estavam viáveis. Né? Então, a partir de 1995, mudou totalmente o panorama da abordagem do paciente ao AVC, do paciente com AVC, e representando uma mudança de paradigma. A partir daí, começou a se estabelecer toda uma cadeia de cuidado ao paciente com AVC. Isso não existia até 1995. E essa cadeia de cuidado, ela vai muito além do que a gente faz no intra-hospitalar. Ela começa na detecção do paciente com AVC, na detecção da doença, e passa pelo acionamento de um sistema de urgência que vai levar um transporte adequado para o local que trata AVC na fase aguda, levando a um diagnóstico adequado, depois passando pelo tratamento intra-hospitalar, e depois o segmento do paciente após o tratamento, inclusive passando pela reabilitação. Essa cadeia de cuidado é extremamente complexa e a gente ainda está vivendo o estabelecimento dela no nosso meio. A partir desse momento, começaram a aparecer vários centros de tratamento ao AVC no Brasil, no mundo todo, e o Brasil seguiu essa tendência ainda um pouco aquém do que nós temos nos países da Europa e dos Estados Unidos. Começou a ocorrer uma padronização, então, ao tratamento do AVC. A partir do momento que a gente começou a tratar AVC, a gente começou a se deparar com uma linguagem diferente, que é a linguagem do AVC. Algumas escalas começaram a fazer parte do nosso dia a dia, e é assim que a gente conversa, né, quando a gente lida com o paciente com AVC na fase aguda. Então, quem lida com AVC precisa saber o que é a escala do NAE-DSS, o que é uma escala de Aspects, o que é uma escala de ranking, né? Porque pelo NIH nós vamos graduar a gravidade do sintoma neurológico, né? Pelo Aspects nós vamos avaliar o tecido, a quantidade de tecido cerebral viável para estabelecer se esse paciente tem indicação de tratamento de reperfusão, e o ranking vai nos mostrar o desfecho funcional,
o quanto esse paciente vai ficar sequelado ou não após o tratamento no segmento. Bom, com o ganho de experiência, o início do tratamento trombolítico venoso, após os primeiros anos, a gente começou a perceber algumas limitações desse tratamento, até onde ele poderia ir, né? No tratamento com trombolítico endovenoso, a gente tem uma janela de tempo extremamente estreita, né? Então, a gente pode estabelecer o tratamento de reperfusão com trombolítico até 4 horas e meia, idealmente até 3 horas. Então, 4 horas e meia é um tempo razoavelmente curto entre o paciente ter o sintoma e receber o tratamento no hospital. Então, essa janela de tempo curta era um fator limitante. Outro fator limitante é que existe uma lista de contraindicações ao trombolítico venoso. Tem vários pacientes que não podem, mesmo com indicação de tratamento de reperfusão, não podem receber esse tratamento trombolítico. Mas o principal fator, o que levou ao desenvolvimento desse novo tratamento que é muito complementar à trombólise venosa, é um fato específico que mostrava que nos pacientes com oclusão de grandes artérias, ou seja, aqueles que apresentavam maior déficit clínico mais grave e que evoluem de maneira pior, ou com incapacidade grave ou com morte, e nesses pacientes, para esses pacientes com grandes massas de trombo, o trombolítico ele não tem uma eficácia tão boa. Então, para os pacientes mais graves, o trombolítico é um tratamento que tem algumas limitações. E foi para esse, como, por exemplo, nesse caso, com uma oclusão da carótida intracraniana, onde a gente não consegue perfundir nada do hemisfério cerebral esquerdo. Para esses pacientes, o trombolítico tem limitações. E, baseado nisso, demorou algum tempo para se acertar exatamente as indicações, mas se chegou num tratamento complementar que vai lidar com esses pacientes com grandes massas de trombo e oferecer uma alternativa que se mostrou muito poderosa. Acho que deu um eco aqui. Bom, o que é essa trombectomia mecânica? Trombectomia mecânica, a gente emprestou a ideia da cardiologia, né, da reperfusão do vaso na fase aguda, são tecidos diferentes, o coração do cérebro, né, então a gente acaba, o intuito é o mesmo de reperfundir o território distal, é um procedimento que é realizado numa sala de hemodinâmica, idealmente uma hemodinâmica que nós nem chamamos de hemodinâmica, né? O correto mesmo é ter uma sala de procedimentos neurovasculares, tá? Em que nós vamos por via arterial ou pela via de acesso da artéria femoral ou pela artéria radial, mais frequentemente, nós vamos com o catéter até a circulação intracraniana para desobstruir esse vaso, causando uma baixa perfusão cerebral. Então, e aqui nós temos isso é bastante importante porque na nossa área, isso é extremamente novo. A gente só acertou a maneira de desobstruir esses vasos há menos de 10 anos, há cerca de 10 anos atrás. Até então, não existia um mecanismo eficaz na reperfusão cerebral. E hoje nós temos mecanismos, nós temos dispositivos, técnicas que são capazes que nos permitem reperfundir acima de 80% de uma artéria, de artérias ocluídas. E são duas tecnologias principais. Uma é o stent retriever e outra é o catéter de aspiração. E são conceitos de tratamento, é um pouco diferente da reperfusão na cardiologia, né? E com esses conceitos, com esses dispositivos, nós vamos conseguir reperfundir o tecido cerebral. Vou mostrar rapidamente como é que funciona isso e depois entrar nas indicações que nós temos hoje em dia no tratamento endovascular.
Então, como é que funciona? A gente tem, na maioria das vezes, um êmbolo, um coágulo, causando uma oclusão de uma artéria cerebral, e com o catéter, nós chegamos e ultrapassamos esse coágulo. Depois, por dentro desse catéter, nós liberamos um stent retriever, que é uma malha metálica. Ela é conectada a um fio que fica para fora do paciente. Esse stent não é destacado, ele é mantido aberto alguns minutos, depois nós puxamos esse stent para fora do paciente, idealmente com o coágulo aderido nele, até para reperfundir o vaso. Então, aqui um exemplo, né, a gente vê uma oclusão da artéria cerebral média, não tem perfusão do hemisfério cerebral esquerdo. Aqui já é o stent colocado na circulação intracraniana em contato com o coágulo. Depois nós retiramos esse stent. Isso é como é feito. Vejam a gente puxando o fio e retirando o stent, idealmente com o coágulo, para fora do paciente. Isso aqui é uma... Vai demorar. Aqui a gente puxando, como é montado o catéter lá, o microcatéter com o stent na circulação intracraniana, a gente puxa esse catéter com o stent para fora da circulação cerebral. Já vai sair. Termina. Peraí, vou voltar aqui. Aqui a gente puxa o stent para fora da circulação cerebral e, idealmente, o stent vem, o coágulo vem aderido nessa malha de metal para fora Aí ele está fazendo o contexto do AVC, como que é a parte do tratamento? Aí aqui os coágulos, tá? Essa aqui é como parece a reperfusão. Vejam que aqui o hemisfério cerebral esquerdo está perfundido, então a gente consegue reperfundir todo aquele território que iria evoluir para a isquemia completa. Agora, o importante, na imagem é bastante interessante e impactante, é uma área grande do cérebro que volta a perfundir. Mas qual o impacto disso? Acho que isso é bastante importante. Qual é o impacto dessa artéria cerebral média ocluída e da artéria reperfundida com os critérios corretos? Aqui a gente tem um exemplo clínico de um paciente, a gente não está identificando, mas ele, de qualquer forma, esse paciente ele nos permitiu a divulgação. Né? Vejam, esse paciente ele está sendo... nós estamos tentando conversar com ele, não está conversando, então é um paciente afásico, tá? E ele, além disso, hemiplégico, totalmente hemiplégico à direita, tá? E essa é a situação de uma oclusão cerebral média, né? Essa situação, se não tratada, a gente sabe que evolui na imensa maioria dos casos, ou para incapacidade grave, ou para uma craniectomia descompressiva, ou para um óbito. Tá? Esse é o impacto de não tratar esse tipo de paciente. Esse aqui é o mesmo paciente após 3 horas do tratamento, né? Então, daquela reperfusão. Então, vejam que rapidamente ele já começa a movimentar o braço a direito, a perna direita, e o mais impressionante esse aqui é o retorno 3 meses depois, que é quando a gente mede o desfecho, o paciente veio de casa dirigindo, né, e está completamente assintomático. Então, esse é o poder desse tratamento, né, devolver um paciente que iria evoluir para a incapacidade ou morte para as suas atividades, para a sociedade, novamente, evitando outros problemas maiores. Tá? Então, essa aqui é a nossa rotina, né, da trombectomia.
E agora vamos rapidamente mostrar o conceito da aspiração, que é um pouquinho diferente, mas é interessante também. Então, ao invés de colocar uma malha metálica, nós vamos colocar um catéter em contato com o trombo, é um catéter de calibre grande. Esse catéter vai ser ligado ao sistema de sucção externo ao paciente e vai, idealmente, aspirar esse trombo para fora do paciente. Então, essa aqui é uma animação em que... Esse aqui é um evento, um exemplo real, em que o catéter é retirado sob sucção para fora do paciente e, idealmente, isso ocorre na maioria dos casos, o coágulo vem no interior do catéter. Aqui um outro exemplo, veja que o calibre do catéter é quase do tamanho da artéria, então ele consegue captar, sugar o trombo de maneira bastante eficaz. Aqui um último exemplo, antes e depois. Antes e depois. A gente pode, inclusive, associar o catéter de aspiração ao stent trigger. Aí, agora para entrar nas indicações, quando a gente começa a mexer com trombectomia mecânica, a gente se depara com mais uma tabela, mais uma linguagem que a gente vai precisar saber para conversar sobre AVC, que é a taxa de recanalização. Então, cada vez que a gente faz um tratamento de reperfusão com trombectomia, a gente tem que relatar qual a eficácia da nossa recanalização, e isso é relatado baseado nessa escala de Tice, que vai desde nenhuma reperfusão até o que nós buscamos, que é reperfusão completa, ou pelo menos quase completa. Então, esses aqui são os exemplos dos tipos de reperfusão. Então, aqui completa a linguagem que a gente tem quando a gente conversa de AVC. Tá? Então, vamos lá sobre as indicações, agora já entrando na parte final, que é bastante interessante também. Bom, nós temos 2 marcos importantes nas indicações do tratamento por trombectomia mecânica no AVC. E vejam o que recente que é isso. Em 2015, ou seja, apenas há 7 anos atrás, a gente tem os estudos que determinam o tratamento do AVC por trombectomia como nível 1A de evidência. Então, há menos de 10 anos que a gente tem bem estabelecido que esse tratamento, a eficácia desse tratamento. Tá? Nesse ano, em 2018, apenas 3 anos depois, nós já tivemos mais trials ampliando esse nível 1A de evidência, tá? Estendendo as indicações do tratamento do AVC. Bom, é tão novo, o que quer dizer ter trials em 2015 e 2018 que estabelecem basicamente o que nós temos no protocolo hoje aqui? Quer dizer que nós estamos em plena evolução do tratamento. Eu vou mostrar no final como nós temos muito ainda o que estender em termos de indicação à trombectomia mecânica. Bom, em 2015, se estabeleceram os grandes pilares do tratamento endovascular. O uso daqueles devices modernos que vão permitir uma recanalização acima de 80% dos vasos, e a gente aprendeu que quanto mais a gente recanaliza, melhor é o desfecho clínico. Tá? A seleção por imagem, nós aprendemos como selecionar os pacientes que têm tecido viável e que vão responder melhor ao tratamento endovascular, e a seleção por tempo. Tá? Então, em 2015, baseado nesses 3 pilares, nós temos as grandes indicações. Foram 5 estudos que foram publicados no mesmo ano, todos na New England. Depois vieram mais vários estudos, hoje a gente tem mais de uma dezena que corroboram com essas indicações. Bom, quais são... em 2015 saíram 5 estudos, no mesmo ano o guideline de tratamento do AVC incluiu esse tratamento como nível 1A de evidência, como nível 1A de evidência com os critérios baseados nesses estudos. Então, a partir daí, para os pacientes com indicação de trombectomia,
esse tratamento se tornou padrão. Não realizar trombectomia em pacientes nessa situação é errado do ponto de vista médico. Isso é importante porque a gente, no Brasil, ainda não tem essa percepção. Tá? E aqui, baseado naquela linguagem, esses são os critérios do tratamento, da indicação do paciente para trombectomia mecânica, ou seja, o paciente sintomático, traduzido por um NIH a partir de 6, tá? O início do tratamento em até 6 horas do ictus, tá? Baseado nos estágios de 2015, um aspects, que é uma escala de tomografia computadorizada, que vai de 0 a 10, sendo 0 totalmente com isquemia e 10 a tomografia normal, a partir de 6, ou seja, mais ou menos 2/3 do território da cerebral média viável. Isso aqui é extremamente importante, uma oclusão proximal documentada, ou seja, aqueles pacientes com grande massa de trombo, essa oclusão proximal documentada nos trials de 2015 quer dizer ou uma oclusão da cerebral média no segmento proximal ou uma oclusão da carótida interna, intracraniana, e o RTPA não é um competidor, né? Então, nos pacientes com indicação de trombectomia e com indicação de RTPA, a gente deve fazer o RTPA e levar esse paciente para trombectomia. Porém, o paciente com contraindicação ao RTPA não necessariamente tem contraindicação à trombectomia. Bom, então os critérios baseados em clínica, tempo, imagem e local da oclusão. Já em 2008, lembra que até 2015 a gente está preso nas 6 horas, né? Em 2018, houve já uma extensão muito grande que vai possibilitar a gente incluir uma série de pacientes que estavam de fora até então, né? Baseado numa seleção por imagem funcional. Então, o que é essa seleção por imagem funcional? A gente descobriu, baseado nesses dois estudos, o Down e o Diffuse, que a gente poderia determinar, lembra que eu falei que existe um núcleo central que isquemia rapidamente, uma área em volta que poderia ser salva, a gente consegue determinar isso com imagem, tá? Existem artifícios de imagem que são capazes de mostrar o que é tecido já isquemiado, o que é tecido viável, mas sem função, hipoperfundido, tá? Esses dois estudos, eles usaram um software automatizado, que se chama Rapid, de perfusão. Ele não é perfeito, tem uma série de questionamentos, mas é o que nós temos hoje em estudos. Existem outras maneiras de se determinar isso, mas visualmente é muito interessante. A gente consegue ver, baseado na imagem por perfusão, o que existe de tecido já isquemiado e o que existe de tecido hipoperfundido, e comparando um com o outro, nós sabemos a área a ser salva. Então, a determinação disso, dessa diferença entre área viável e área já isquemiada, permitiu a gente extrapolar o limite do tempo e tratar esse paciente independente da janela temporal, tá? A gente passou a determinar... nos estudos foram usados como tempo máximo 16 e 24 horas, mas não... na verdade, significa muito mais. Significa que o tempo ele não é variável importante quando a gente avalia o paciente do ponto de vista funcional, tá? Então, a partir desses dois estudos de 2018, a gente estendeu as indicações além das 6 horas até 24 horas. Então, o paciente com até 24 horas de ictus pode ser tratado, com uma oclusão proximal, pode ser tratado por trombectomia mecânica. 3 anos depois daquele guideline de 2015, saiu outro guideline de 2018, tá? Porque apareceram novas indicações, nível 1A de evidência, tá? E em 2019 a gente teve uma atualizaçãozinha
referente à extensão dos critérios de tempo da trombólise venosa. Eu gosto de lembrar que 3 guidelines para a mesma doença e nessa janela de tempo tão pequena, quer dizer que mostra muito bem a plena evolução desse tratamento, como a gente está apenas no meio do caminho, né? A gente está aprendendo a cada dia com o que e conseguindo provar novos benefícios aí do tratamento. Bom, então, nesse caso, a gente as indicações mudam um pouco, os critérios mudam um pouco, então, paciente sintomático da mesma forma, aqui a gente inicia o tratamento até 24 horas, uma tomografia com parênquima bom também, traduzido por aspectos acima de 6, uma oclusão proximal documentada e uma penumbra viável na avaliação por imagem funcional, né? Que pode ser por perfusão, pode ser por difusão e ressonância, seja já outra discussão. Então, vamos exercitar, eu acho que é interessante a gente exercitar com alguns exemplos, já estou indo para o finalzinho, para mostrar como, baseado naqueles critérios que a gente tem, naquelas tabelas e naqueles números, nessas indicações, a gente consegue raciocinar de maneira razoavelmente simples até para ver qual paciente tem indicação e não tem indicação de trombectomia. Tá? O primeiro exemplo é um pouquinho maior, depois os outros são bem telegráficos, né? Então, aqui vamos ver um exemplo que a gente precisa fazer trombectomia. Aqui um paciente com 90 anos, fibrilação atrial já conhecida, independente anteriormente, sintomas a 1h40, um NAI de 19, ou seja, extremamente sintomático, né? Então, janela de tempo, e um aspect de 8. Né? Então, vamos raciocinar aqui. Aqui um sinal da cerebral média hiperdensa e a angiotomografia demonstrando uma oclusão proximal segundo aqueles critérios que eu mostrei. Então, vamos ver aqui é a oclusão da cerebral média, baseado naqueles números, naquelas indicações que a gente conversou. Então, NAI de 19, ou seja, acima de 6, uma janela de tempo de 1h40, um aspects de 8, oclusão na carótida interna. Ou seja, esse paciente tem todos os critérios para a gente realizar a trombectomia. Tá? Aqui o exemplo da trombectomia, uma oclusão na carótida interna, em que a gente primeiro aspirou a carótida interna mecanicamente, retirando boa parte do trombo, sobrou a oclusão da cerebral média, então limpou toda a carótida, essa aqui, toda a cerebral média ocluída, depois o posicionamento do stent, o stent trigger, a retirada do stent com o trombo e a reperfusão do território. Tá? Esse aqui é o controle final. Outros exemplos rápidos, vamos lá, de novo, NAE de alto, de 22, janela de tempo de 3 horas, um aspect de 10, oclusão proximal. Está dentro das 4h30, a gente pode realizar trombolítico, a gente realiza o trombolítico e o paciente vai para a trombectomia. Então, tem todos os critérios para ir para a trombectomia. Aqui, um paciente com NAE de alto, janela de tempo de 5h30, aspects de 10, oclusão da carótida interna. Aqui, esse paciente está dentro das 6 horas, mas ele está além das 4h30, ele não recebe trombolítico, ele vai direto para a trombectomia. Um paciente com 10 horas agora, então já está naquela janela entre 6 e 24 horas. Esse paciente, a mesma coisa, NAE de alto, aspects bom, oclusão do T carotídeo, mas nesse paciente, pelos guidelines atualmente, a gente precisa de um pouquinho mais de investigação de imagem, a gente precisa documentar aquele mismatch entre a área já infartada e a área a risco. Né? Então, a gente precisa da avaliação funcional. A mesma coisa no paciente que acorda com AVC, em que a gente não sabe a janela, que não sabe há quanto tempo ele está estado ictus.
É um paciente com INEID alto, um wake-up stroke, aspects bom e um mismatch, uma oclusão de M1 e um mismatch aqui documentado na ressonância magnética. Esse paciente também vai para a trombectomia sem receber trombolítico. Porém, a maioria das situações que a gente se depara, elas não estão elas estão perto, mas não estão exatamente enquadradas nesses guidelines, né? Os pacientes pouco sintomáticos, os pacientes além das 6 horas sem uma imagem funcional, os pacientes que a gente já está sabendo, já sabe que com uma isquemia instalada um pouquinho mais importante, e várias outras localizações que não foram estudadas do ponto de vista randomizado, como as oclusões mais distais, a oclusão de basilar e etc. Então, mas a gente já sabe que, mesmo não estando exatamente dentro dos guidelines, a gente acaba fazendo trombectomia, porque o caso ideal, ele é raro, a maioria não se encaixa, e aí vem as considerações finais, né? Dentro do raciocínio, a trombectomia mecânica do AVC é um tratamento extremamente recente, ou seja, em evolução, né? E aí a gente nosso grupo tem uma importância, um carinho muito grande com esse tratamento, que a gente já o realiza de maneira documentada há mais de 10 anos atrás. Então, esse aqui é o nosso primeiro paper sobre trombectomia com stent trigger em 2012, há 10 anos atrás, já com a primeira série da América Latina sobre trombectomia mecânica, usando essa tecnologia que a gente utiliza hoje, né, que a gente começou em 2010. Tá, com essa primeira série de 21 pacientes. Da mesma forma, a gente foi o primeiro grupo da América Latina a descrever o tratamento com aspiração mecânica, aquela outra tecnologia, em 2017, logo após a disponibilização dela no Brasil. E aqui, esse é outro ponto bastante importante. Esse é um tratamento ainda pouco compreendido no nosso meio, um dos tratamentos mais poderosos da medicina. Para entender isso, vamos olhar o famoso NNT. NNT é o número necessário tratar, quantos pacientes a gente trata para evitar uma complicação maior. Aqui é uma comparação entre vários tipos de tratamento que a gente tem na medicina. E eu vou mostrar isso de maneira para ficar mais claro para vocês. A gente precisa, para trombólise venosa no infarto do miocárdio, nós precisamos tratar 33 pacientes para se evitar um óbito. Tá? Quando a gente faz uma trombólise venosa para o AVC nas primeiras 4 horas e meia, a gente precisa tratar 14 pacientes para evitar um óbito ou incapacidade. Lembrando aquele que o tempo é cérebro, quando a gente trata um paciente com trombólise abaixo das 3 horas, a gente precisa tratar apenas 8 pacientes para evitar um óbito ou incapacidade. Quando a gente faz... aqui é apenas uma provocação para mostrar a importância do tratamento. Quando a gente faz antibiótico para sepse, a gente precisa tratar 4 pacientes para salvar 1. Tá? Quando a gente faz trombectomia mecânica, a gente precisa tratar 5, com os critérios atuais dos guidelines, a gente precisa tratar 5 pacientes para evitar uma morte ou incapacidade funcional. É um NNT muito poderoso, tá? Indiscutivelmente, e por isso que a gente deve buscar por implementar esse tratamento de maneira muito mais abrangente. A experiência no manejo, né, aquelas outras situações que eu mostrei, fora de janela, de outras localizações, a gente já estudou bastante na literatura. Isso aqui são alguns dos nossos artigos sobre trombectomia mecânica, tá? E eu acho que o interessante também sobre experiência é esse artigo que a gente publicou em 2020, com os primeiros 640 pacientes que a gente realizou trombectomia, e foi muito interessante essa análise dos primeiros 10 anos de trombectomia do grupo, que mostrou uma coisa muito interessante. Nesses 3 primeiros anos, o volume era muito baixo, mas a partir do momento que a gente começou a fazer trombectomia em grande volume, vejam que ao longo dos anos,
a taxa de recanalização e o desfecho clínico ele vai subindo. Ou seja, quanto mais experiência no manejo a gente tem, acho que tudo na medicina é assim, né? Os resultados eles vão progressivamente ficando melhores. E aí, a questão do protocolo. A gente tem o protocolo ele é baseado nos guidelines de 2015 e 2018, porém, como eu mostrei para vocês, a gente está lidando, dentro dos protocolos, com o NNT de 5. E é por isso que tem tanto estudo randomizado de trombectomia rodando atualmente. Porque esse é um NNT tão poderoso que, com certeza, existe uma imensa... vários grupos de pacientes que ainda não estão incluídos na possibilidade desse tratamento. As indicações, com certeza, da trombectomia, elas vão se estender bastante nos próximos anos, com a possibilidade de tratar cada vez mais pacientes, e inclusive tornando o raciocínio cada vez mais complexo, porque a gente vai ter que lidar com muito mais variáveis do que, inclusive, a gente lida hoje. Tá? E a importância de concentrar isso em grandes centros, que como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, a gente está tendo a oportunidade de aumentar o desenvolvimento desse tratamento em centros de alto volume, que é como a gente vai conseguir botar em prática esse tipo de resultado. Tá? Isso passa por uma conscientização que é global e também principalmente no Brasil, do AVC como uma emergência médica e entender Daniel, você... A minha dúvida, professor, obrigada pela apresentação, eu sou da equipe multiprofissional, sou nutricionista e ficou muito clara a apresentação. Minha dúvida é o acesso. Público, privado, essa tecnologia chega em todos os hospitais? O senhor poderia contar um pouco sobre isso? Olha, hoje a trombectomia ela não faz parte do tratamento do Sistema Único de Saúde, né? A gente teve um estudo randomizado brasileiro que se chama Resilient, que demonstrou a eficácia desse tratamento, mesmo no sistema público. Isso está em vias de implantação, mas ainda não faz parte ainda não é oferecido para o sistema público, apenas a trombólise venosa. Existem alguns centros no Brasil que, por iniciativas locais, conseguiram organizar centros de trombectomia mecânica no SUS. Tá? Então, é uma realidade que ainda não é possível de se atingir para o Brasil todo, infelizmente, mas a gente está trabalhando para que isso se implante. No sistema privado, é um tratamento previsto, tá? Possível, coberto, porém, a gente não vê grandes instituições com alto volume ainda de maneira organizada. Quando você faz essa pergunta para você, qual centro de tratamento de alto volume privado de AVC que você conhece? Não vem nenhum nome à cabeça, né? Não vem. Então, isso é aí que eu acho que está a janela de oportunidade. Porque no Brasil, principalmente, existe muita oportunidade para se organizar esse tipo de centro. Eu acho que é assim que se obtém os melhores resultados. Então, apesar de ser um tratamento disponível no sistema privado, ele ainda não é de acessibilidade como deveria ser.
Boa tarde, Daniel Marcos da UTI, parabéns, antes de tudo foi muito, muito boa, né? Eu queria falar um pouquinho algo que talvez é uma provocação, né? A gente falou sempre dos benefícios, mas realmente, pensando nesse paciente, principalmente que você faz a trombólise, ele tem um trombo mais proximal, a porcentagem, mesmo com boa indicação de ter complicação, principalmente sangramento, é relevante ou não? Em mãos experientes, não estou falando alguém que simplesmente foi lá, nunca fez, está ali no dia e faz. Em mãos experientes mesmo, com a expertise do procedimento. A transformação hemorrágica é uma das grandes preocupações nossas, né? Ela existe, ela é bastante variável as taxas, geralmente ela está em torno de 5%, tá? Não muito mais que isso nos trials recentes. Na trombectomia, ela é uma preocupação muito grande na trombólise venosa, né? Na trombectomia também, porque mesmo sem fazer o trombolítico, a própria reperfusão pode causar hemorragia. Ela já foi uma preocupação maior, hoje a gente sabe que a segurança da reperfusão, mesmo em territórios isquemiados maiores, ela é um tratamento seguro. Então, dentro dessa porcentagem de hemorragia que a gente tem, hoje em dia a gente está expandindo para pacientes com área isquêmica maior, também reperfundir o território, tá? Por isso que hoje em dia está bem estabelecido, em breve vai entrar nos guidelines a gente reperfundir aspectos mais baixos, como 4 e 5. Tá? Então existe o risco da transformação hemorrágica, mas ele é um risco que ele é baixo e pela gravidade da doença compensa correr. Perfeito, obrigado. Eu posso fazer uma pergunta? Marisa D'Agostino Dias que está falando. Eu entrei muito atrasada, mas não deu tempo de ver tudo que você falou. Mas você comentou a respeito de como fica a manutenção posterior, assim, se você depois hepariniza o paciente, ou anticoagula, ou só dá antiagregação, como que funciona? Bom, isso depende do tipo da etiologia do AVC, né? Então, normalmente, nos pacientes sem lesão aterosclerótica, que a gente não precisa colocar stent, porque a gente faz só a trombectomia, normalmente a gente monoantiagrega o paciente após 24 horas, né? Depois de uma tomografia de controle. E se nós precisamos colocar um stent na fase aguda, de maneira definitiva, a gente já manuseia com dupla antiagregação plaquetária. Existem vários protocolos também, mas normalmente, na nossa experiência, a gente costuma dupla antiagregar também, começando 24 horas depois. Se esse paciente tem uma indicação formal de anticoagulação, como uma fibrilação arterial, por exemplo, a gente, depois, estando bem estabelecido o tamanho do core isquêmico, aí a gente vai para anticoagulação plena. Então, depende da etiologia, mas é basicamente isso. O manuseio pós, ele é dividido basicamente em antiagregação plaquetária ou anticoagulação. Obrigada. Boa, Daniel. Queria te parabenizar pela apresentação. Achei muito bonita essa história da forma como ela foi contada. Na cardiologia a gente viu isso, eu tenho que mudar o discurso, não são 10 anos não, a gente viu uns 20 anos antes, né? A trombólise no infarto com supra, o estudo ISIS-2 foi uma publicação do Lancet de 88, então são quase 20 anos. E a cardiologia seguiu exatamente esses passos. Com a construção da conduta, veio um penduricalho de scores inicialmente focados em complicações e focados em eventos trombóticos, e depois a preocupação que o Marquinhos bem pontuou com o sangramento. Hoje, na cardiologia, nós temos mais de 15
definições e 15 scores para predizer sangramento, tanto na doença aterosclerótica na sua forma aguda e crônica. E hoje o cardiologista, ele é, eu vou dizer, mais preocupado com sangramento até do que especificamente com uma oclusão de stent. É uma complicação muito mais comum do que uma complicação trombótica. E é interessante ver como isso foi construído, né? Junto com o protocolo vem uma série de scores necessários para aplicar. E a minha pergunta é simples: existe especificamente para esse tipo de procedimento algum score de sangramento que vocês já usem? Existem scores de sangramento para graduar o sangramento. A gente tem sim vários scores para graduar esse sangramento, porque quando a gente avalia a maioria dos sangramentos, eles são relacionados com a própria reperfusão, né? Então tem vários sangramentos que a gente acaba descrevendo, mas que ele não tem impacto clínico tão importante. Os sangramentos com efeito de massa, já mais que causam complicações em termos clínicos, esses são foco de maior atenção, tá? Mas também é a mesma coisa, existe uma série de scores para avaliar sangramento, sim. Daniel, acho que para finalizar uma coisa menos técnica, era dar as boas-vindas aí para vocês, perguntar como é que está sendo a experiência da equipe aqui no hospital nesses primeiros meses, para a gente poder encerrar, que eu acho que já deu o nosso tempo. Está sendo fantástico, está sendo muito bom. Acho que é uma construção de uma história, né? Então a gente está começando, nós somos muito bem recebidos, estamos com a rotina cada vez mais em dia, né, Gi? Eu acho que e a gente vê que é um hospital muito grande, tem uma oportunidade de a gente fazer muito mais que a gente faz, e aí é o grande desafio, né? Eu acho que organizar para ser realmente um centro de AVC como merece a região, pelo hospital, pela estrutura, né? Então, acho que a gente ainda tem muito que explorar, e isso que é o interessante, que é o legal dessa história. Daniel, obrigada. Aqui é a Thaís, eu estou na gerência médica do hospital, acompanhando, a gente nem se conheceu ainda, né? Só falando por mensagem e tudo, mas estou muito feliz, a gente atingiu um pico de 99 participantes hoje, tá, no nosso lanche clínico. Acho que, como instituição, a gente está começando, né, reiniciando um novo momento de integração, nos reconhecer como uma unidade de neuro, uma unidade de cardio, né? São dois pilares aí estratégicos da DASA que estão sendo alavancados aqui na instituição, tá? E pronto-socorro com o Rafael, UTI com a Patrícia e com o Marcos, hemodinâmica, Gisele e todo o time multi de UTI, todo mundo, né? Então, eu acho que essa aula foi super importante para a gente, né? Relevante, e a gente coloca, nós, como diretoria, a gente se coloca extremamente à disposição de todo mundo. A gente sabe que às vezes as coisas não são tão fáceis, simples no transatlântico, né? Um hospital gigantesco dessa forma, mas ter o engajamento e o interesse de todos para remar na mesma direção, acho que é isso que faz a coisa dar certo. Tá bom? Obrigada a todos. Edu? Bom, eu agradeço a presença de todo mundo. Eu acho que esse é o primeiro passo, de fato, Daniel, para fazer com que o volume aumente. Existe uma coisa que tem sido falado muito hoje na medicina como um todo, que é chamada inércia terapêutica, ou inércia diagnóstica. Então, a gente às vezes não se mexe para mudar a nossa terapia ou para fazer um diagnóstico simplesmente por falta de conhecimento. Isso aí já está explicado em vários estudos, que a principal causa da inércia terapêutica é a falta de conhecimento. Então, se o indivíduo ainda está na década de 90 e acha que quando um paciente com AVC chega no pronto-socorro, só tem que fazer neurovigilância e mandar para a UTI, de fato, enquanto a gente não difundir que a gente pode fazer uma coisa diferente, e todos, equipe multidisciplinar, equipe médica de terapia intensiva, se mexerem para que isso aconteça, a gente vai continuar fazendo exatamente o que a gente fazia na década de 90. Então, o primeiro passo para essa mudança é isso, é conhecimento. É através do conhecimento
que a gente sabe que a gente pode fazer diferente, que a gente tem uma nova terapêutica, e é a partir daí que os casos, de fato, eles vão surgir. Tá? Então, acho que a gente já começou aqui muito bem, queria agradecer ao Daniel, queria agradecer a presença de todo o grupo, ao Rafael, à Thaís, ao Marcos, toda a equipe aqui presente, e que agora toda quarta a gente quer esse nível, viu? A gente quer esse nível de participação, agora você acabou de subir a régua, Daniel. Obrigado. Obrigado.